Olá, gente. Buda disse uma certa vez: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E aquilo que você acredita torna-se realidade. O nosso corpo constitui-se numa verdadeira múltipla antena emissora e receptora de frequências. Cada célula possui, na verdade, a característica de um centro energético de captação de energia e de emissão de energias. Acontece que essas células também recebem informações e transmitem essas informações entre elas, de forma a criar caminhos, sinapses, novas configurações, sobretudo as células nervosas. E esta comunicação entre essas células revelam aquilo que eu estou emanando para o universo e que, por conseguinte, eu estou recebendo como troca disto que eu estou emanando. Eu jogo para o universo aquilo que eu quero, o universo me traz as respostas relacionadas a isso que eu estou emitindo, a isso que eu estou emanando. Uma verdadeira lei de causa e efeito. É como se eu pegasse uma bola, jogasse contra uma parede, essa bola voltasse para a minha mão. A mesma coisa acontece com o Ajna Chakra, este chakra localizado no entrecenho, chamado terceiro olho ou olho de Shiva. O Ajna Chakra, ele tem o comando total sobre as questões hormonais, porque ele é um chakra que no físico se manifesta através da glândula hipófise ou pituitária. Esta glândula é a que comanda todo o nosso sistema de direção, de direcionamento, de escolhas, de emissão de conceitos, definições, crenças e tudo aquilo que nós projetamos como sendo, entre aspas, verdade. Ele está ligado ao indutivo e ao dedutivo. Portanto, a ciência cartesiana segue simplesmente modelos baseados em hipóteses ou em projeções de seus respectivos estudiosos ou cientistas sob o ponto de vista cartesiano. Isto quer dizer que nós não vivemos um mundo real, nós vivemos um mundo projetado por nossas mentes. Nós não enxergamos nada além daquilo que nós criamos, projetamos, baseado em nossos conceitos, definições, crenças e as emoções que nós expressamos com isto. Segundo, eu poderia analisar sob o ponto de vista da lei da atração este tema. E de fato é o que acontece. O Ajna Chakra, este chakra, ele tem a capacidade de acessar e criar mundos, acessar e criar novas realidades. Ele é o terceiro olho. Se os olhos físicos conseguem observar do infravermelho ao ultravioleta, o Ajna Chakra consegue ir além desses limites. Mas para que isto aconteça, é fundamental que nós removamos todos os conceitos, definições e crenças que fazem com que, ao invés de eu enxergar uma realidade, eu projete esta realidade.
Eu vou dar um exemplo muito básico. É quando se você visse um pássaro voando parecido com um beija-flor e você já intitulasse aquele pássaro como sendo um beija-flor, baseado nas associações, nas experiências, na memória daquilo que você considera como um beija-flor. Um pássaro voando com as asas, batendo asas de forma rápida, com o bico um pouquinho prolongado, você já o conceituou como sendo um beija-flor. E qualquer tese, qualquer estudo que você vier a fazer em cima deste pássaro, né, você vai levar em consideração o que você já conhece acerca de pássaros e especificamente de beija-flor, porque você já supõe ser uma espécie de beija-flor. E nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que brilha tem luz própria. É fundamental que nós entendamos a necessidade de abstrairmos da mente racional e conceitual, a fim de estudar o outro como ele é, a fim de estudar o universo como ele realmente é, baseado na reflexão. O que está refletindo? O que o universo está me passando? Ao invés de o que eu quero ver neste universo, o que eu estou vendo neste universo, se não está baseado em conceitos, no banco de dados que já se encontra dentro de mim. Quando eu analiso qualquer questão baseado no meu banco de dados, nas informações que eu já tenho dentro de mim, eu tiro a oportunidade de ver o novo. Eu perco a oportunidade de estar aberto ao novo. Isto chama-se pré-conceito, conceitos pré-estabelecidos. Se algumas vezes eu observei que alguém vindo de uma comunidade carente entrou num ônibus, por exemplo, e assaltou este ônibus, toda vez que entrar alguém vindo dessa comunidade ou pegando este ônibus num ponto próximo a esta comunidade, trajado mais ou menos da forma como essas pessoas comumente se trajam, não quer dizer que todas tenham mesma forma de se trajar, eu já vou qualificar esta pessoa como um potencial perigo. Isto é baseado em memória. Isto é baseado no que nós chamamos de experiência. Só que a experiência é burra, porque nem todos que moram naquela comunidade, que se vestem daquela pessoa, que se vestem daquela forma, de fato representa algum perigo. Se eu tive em alguma época experiências desagradáveis com pessoas de uma determinada coloração de pele, eu sempre vou achar que ao estar lidando com pessoas com esta mesma tonalidade de pele, representa alguma ameaça ou algum risco qualquer. Então, nossas experiências passadas fazem com que tenhamos o que nós chamamos de pré-conceito. Eu estou levando isso a nível social, mas isso acontece em todos os aspectos do conhecimento, não só social, como até mesmo científico. Todas as vezes que eu observo o comportamento de uma determinada substância, eu já vou analisá-la baseado nas experiências que eu tenho do comportamento de outras substâncias. Então eu já vou qualificar aquilo baseado nesta mesma ótica, neste mesmo procedimento indutivo ou dedutivo. E nem tudo no universo pode ou deve ser observado sob o ponto de vista indutivo ou dedutivo, ou melhor, projetivo, porque trata-se, na verdade, de uma projeção de uma suposta hipótese. Eu não estou analisando a coisa como ela é, mas como eu acho que ela pode vir a ser. Isto, para a visão da yoga, é matar o conhecimento. O Ajna Chakra
ele é um chakra que, ligado à hipófise e à pituitária, ele comanda todo o nosso sistema hormonal. Ele tem a capacidade de criar, de co-criar uma nova realidade na nossa maneira de interagir com a vida, com as pessoas, com o universo. Como ele muda as substâncias do nosso corpo, muda os níveis hormonais em nosso corpo, ele cria novas sinapses, novas realidades. Se eu tiver com um nível de serotonina muito alto, eu tenho um determinado comportamento, uma maneira diferenciada de me relacionar com a vida. Certamente que eu tenho uma interação diferenciada com a vida, com as pessoas e até comigo mesmo, do que aquele que tem um nível de serotonina muito baixo. O nível de satisfação, até mesmo de humor. A serotonina, ela regula muito o nosso humor. Se eu tiver com um nível de dopamina muito baixo, o que vai acontecer? Eu certamente terei menos ânimo, menos interesse em lutar pelos meus objetivos. Eu estou com nível de dopamina muito baixo. E quem regula quase todos os níveis hormonais do nosso corpo é a hipófise. A hipófise ela tem um lado ligado ao neurológico, muito ligado ao sistema elétrico do nosso corpo, e ela é muito ligada também ao sistema químico, né? Que é o lado a adenohipófise, muito ligada ao sistema endócrino. E sob o ponto de vista metafísico, não é diferente. Por quê? O Ajna Chakra, ele é o 6º chakra de baixo para cima dentre os 7 chakras principais. Uma das principais, para não dizer a principal ferramenta de cocriação, chama-se visualização. E esta visualização ela tem que se dar de uma forma em abstração. E toda visualização em forma de abstração, quem lhe proporciona essa capacidade é o Ajna Chakra, é o 3º olho. Tanto que você precisa fechar os olhos para visualizar aquilo que você tanto deseja. Esta mesma técnica ela é utilizada para acessar mundos. Esta mesma técnica é utilizada numa coisa chamada captação psíquica. Quando eu quero estudar o outro. E para eu estudar o outro é necessário eu abrir mão do meu mundo. É necessário eu abrir mão dos meus conceitos, definições e crenças. É necessário que eu adentre num novo mundo. Eu esteja disposto a não emitir qualquer conceito acerca daquele indivíduo que eu quero estudar, que eu quero compreender, que eu quero ajudar como terapeuta, inclusive. Eis porque a característica básica de um terapeuta é nunca julgar seus pacientes. É fundamental eu entender quais são as motivações, quais são os conceitos, definições e crenças que este paciente possui que o leva, a estar enfrentando este ou aquele desafio em sua vida. O Ajna Chakra, quando ele está livre de crenças, conceitos e definições, ele consegue captar facilmente um novo mundo, uma nova realidade que se apresenta diante de si. Mas ele também ele tem a capacidade de projetar novas realidades e novos mundos. Realidades estas que na maioria dos casos são subjetivas. São realidades que somente pertencem a você, porque foi você quem projetou, foi você quem criou essa realidade. Daí vocês vão entender, sob o ponto de vista metafísico, e aí você tem seus correspondentes no físico, que são as substâncias que estão em nosso organismo, as questões relacionadas ao déficit de atenção, as questões relacionadas ao autismo, as questões relacionadas às mais diversas patologias sob o ponto de vista metafísico. Somos, sim, criadores e co-criadores de nosso mundo.
E como fazer para ativar o Ajna Chakra? O Ajna Chakra, ele deve ser ativado de uma forma contínua através das práticas de meditação. No meu canal eu ensino algumas técnicas de meditação e ensinarei outras. Uma coisa que contribui muito para que você possa desenvolver a capacidade de se concentrar e meditar é o que nós chamamos de pranayama, a capacidade de respirar, ensinada pela yoga. Existem várias técnicas de pranayama ensinadas pela yoga e eu pretendo colocar as principais aqui no meu canal. Eu já ensinei 2 técnicas de respiração em meu canal e pretendo ensinar mais. E a segunda forma é você interagindo com esse chakra. Aprender a fechar os olhos e visualizar aqui, esta região do entrecenho, a luz que emana através desse chakra. Visualize esse chakra pulsando, 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 pulsando. Uma luz de cor azul, violeta. Pode ser um azul claro? Pode. Pode ser um amarelo dourado? Pode. Pode ser um branco perolado? Pode. O Ajna Chakra, ele, apesar de possuir 2 pétalas, que representa justamente o acesso ao racional e ao emocional, e aí você vai entender por que a hipófise ela possui essas 2 conexões, tanto com o sistema elétrico, cérebro, portanto o sistema racional, como ela tem acesso ao sistema endócrino, ligado diretamente, ao nosso emocional, ao nosso sistema límbico. Tem uma ligação muito forte com o nosso sistema límbico, também o nosso sistema instintivo, ok? Então ela possui essas 2 pétalas para justamente, são as 2 ferramentas através das quais ela consegue obter um conhecimento. O conhecimento obtido através do Ajna Chakra, ele nunca é somente racional. Se você está muito racional, você está com esse chakra em deficiência. Se você está muito emocional, você também está em deficiência com esse chakra. O equilíbrio desse chakra se dá no equilíbrio do emocional e o racional, quando eu tenho os 2 polos em perfeito equilíbrio, ok? E por que eu posso visualizar diversas cores? Porque esse chakra, ele é multifuncional. Ele é exatamente aquilo que você coloca como sendo a realidade que você quer criar, ok? Gratidão. Eu te peço que, se puder, faça seus comentários. É isso? Deixe seus comentários abaixo deste vídeo, interagindo conosco. Se você gostou, dê um seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ok? Shalom. Gratidão. Namastê.